Olá, me chamo Giovana Frois e vou falar um pouco sobre os produtos marinhos promissores a fármacos. A aquicultura é a produção de organismos aquáticos, como os peixes, moluscos, crustáceos e algas, e atualmente desempenha um papel crescente na obtenção e produção de compostos com potencial farmacêutico. A exploração sustentável dos recursos marinhos tem se expandindo para além da produção de alimentos, para incluir a busca por moléculas bioativas valiosas encontradas em organismos aquáticos. Vou fazer uma breve introdução de como a aquicultura está contribuindo para a formação de fármacos. A aquicultura ela pode ser adaptada para funcionar como bioreatores aquáticos, onde organismos marinhos são cultivados em condições controladas para otimizar a produção de compostos bioativos. Isso inclui a criação de condições ideais para a síntese de substâncias específicas com propriedades farmacêuticas desejadas. No cultivo de algas, microalgas cultivadas em sistemas aquáticos podem produzir compostos de interesses farmacêuticos, como os ácidos graxos, ômega 3, pigmentos carotenoides e polissacarídeos, com propriedades terapêuticas. O cultivo controlado permite a maximização da produção dessas substâncias. Já as macroalgas, também conhecidas como algas marinhas, têm sido estudadas devido à sua rica composição de compostos bioativos com potencial farmacêutico. Eles são organismos ricos em variedades de compostos bioativos como polissacarídeos, polifenóis, terpenoides e pigmentos, que demonstram várias propriedades medicinais. Nessa procura para desenvolver fármacos, ocorre o cultivo de organismos marinhos específicos, que podem visar uma produção de substâncias bioativas. Por exemplo, o cultivo de esponjas marinhas, ouriços do mar e outros invertebrados marinhos podem ser projetados para obter esses compostos com potencial farmacêutico. Na primeira foto, nós temos um cultivo de esponjas marinhas que produz uma grande variedade de compostos químicos, incluindo alcaloides, terpenoides, peptídeos e outros metabólitos secundários. Muitos desses compostos têm mostrado atividade biológica como propriedades antitumorais, antimicrobianas, anti-inflamatórias e analgésicas. Na segunda foto, nós temos o ouriço do mar, que é conhecido por conter uma variedade de compostos bioativos, incluindo peptídeos, esteroides, glicosoides, entre outros. E por último aqui nós temos o pepino do mar, que é um equinodermo marinho, e assim como o ouriço do mar, há substâncias encontradas no pepino do mar que mostra um potencial para aplicações farmacológicas. A aquicultura centrada em organismos marinhos para fins farmacêuticos muitas vezes enfatiza práticas de manejo ambiental sustentável. Isso inclui o controle rigoroso das condições aquáticas, qualidade da água e uso responsável de recursos marinhos, garantindo a continuidade das fontes naturais desse composto. A aquicultura é frequentemente integrada a pesquisas em biomoléculas marinhas, onde cientistas buscam entender os processos bioquímicos e genéticos envolvidos na produção de compostos. Isso pode levar a modificações genéticas ou otimização de condições de cultivo para aumentar a produção de moléculas específicas. A produção controlada de compostos bioativos em ambientes aquáticos permite uma abordagem mais personalizada à farmacologia, onde doses específicas e combinações de substâncias podem ser obtidas de maneira consistente. A integração da aquicultura na produção de fármacos oferece uma abordagem sustentável e controlada para explorar as riquezas da biodiversidade marinha. Ao otimizar o cultivo de organismos marinhos para a produção de substâncias bioativas, a aquicultura contribui para a descoberta e produção eficiente de novos medicamentos e compostos terapêuticos. A fonte dos produtos marinhos promissores a fármacos que irei comentar são de peixes, crustáceos, microalgas, macroalgas, equinodermos, moluscos, poríferos e quinidários. Diversos componentes encontrados em peixes têm potencial para serem utilizados na produção de fármacos. Entre esses componentes temos o ômega 3, que vem dos ácidos graxos. Os peixes de água fria, como salmão, sardinha e atum, são ricos em ácidos graxos
como o ácido eicosapentatónico, conhecido como EPA, e o ácido docosahexaônico, o DHA. Esses ácidos graxos têm sido associados a benefícios para a saúde cardiovascular e cerebral. Suplementos de óleo de peixe contendo ômega 3 também são utilizados em algumas condições médicas. Outro componente também são os peptídeos inibidores. Algumas espécies de peixes têm peptídeos que podem atuar como inibidores do transporte intestinal para peptídeos conhecidos como PEPT1. Esses peptídeos inibidores podem ser explorados no desenvolvimento de fármacos para melhorar a absorção de peptídeos e medicamentos que utilizam esse sistema de transporte. Outro composto também pode ser proteínas antimicrobianas. Os peixes também produzem essa proteína como parte do seu sistema imunológico. Essas proteínas podem ter potencial na criação de novos agentes antibacterianos. O veneno de peixes peçonhentos também é utilizado como peptídeos bioativos. Esses peptídeos têm sido estudados para aplicação analgésica e como modelos para o desenvolvimento de novos medicamentos. Temos também o colágeno, que os peixes possuem grandes fontes de colágeno e é uma proteína estrutural essencial encontrada na pele e na cartilagem. O colágeno de peixes é usado em algumas aplicações médicas, como suturas e na produção de materiais de enxerto. Temos também a calcitonina, encontrada em peixes como salmão. É um hormônio que regula o metabolismo do cálcio. Formas sintéticas de calcitonina são utilizadas em medicamentos para tratamentos de osteoporose. Outro composto também é indolicinas. Algumas espécies de peixes, como o peixe-lua, produzem enzimas chamadas indolicinas que podem ter propriedades antimicrobianas. Essas enzimas são estudadas para o desenvolvimento de novos agentes antibacterianos. Outro composto é a astaxantina, que é encontrado em crustáceos e também peixes, como o salmão. É um antioxidante carotenoide. E estudos indicam que ela pode ter benefícios para a saúde ocular e ser potencialmente útil em suplementos nutricionais. Temos também o glicosaminoglicanos, que os peixes cartilaginosos, como tubarões e raias, são ricos. Esses compostos são componentes estruturais das cartilagens e estão sendo estudados para possíveis aplicações em tratamento de doenças articulares. Tem-se também a melitina, que é encontrada em peixes que possuem veneno e tem propriedade antimicrobiana e anti-inflamatória. Os estudos exploram seu potencial no desenvolvimento de medicamentos nessa área antimicrobial e anti-inflamatória. Tem os peptídeos bioativos, que diversos peixes introduzem e produzem esses peptídeos como propriedades antivirais, antihipertensivas, analgésicas e anti-inflamatórias. E também, bem interessante, são as proteínas anti-HIV. Algumas proteínas isoladas de peixe têm mostrado atividade contra o vírus da imunodeficiência humana. Essas proteínas são exploradas como os potenciais agentes antivirais, e é importante observar que, embora esses compostos mostrem promessa, o desenvolvimento de fármacos é um processo complexo que envolve extensa pesquisa pré-clínica e clínica para garantir a segurança e eficácia dos produtos. Um produto fármaco já desenvolvido e que ainda é estudado é a pele da tilápia, que ela é estudada por suas propriedades e potenciais na aplicação da medicina regenerativa, especialmente para a cura de feridas, né? A pele da tilápia ela é rica em colágeno e é um componente crucial para a regeneração de tecidos. Seu uso tem sido explorado em diferentes contextos médicos, incluindo o tratamento de queimaduras e feridas. Os propósitos farmacêuticos associados ao uso da pele da tilápia a curativo de feridas, onde a pele da tilápia é processada para criar curativo para as feridas, e esses curativos são projetados para ajudar na cicatrização, proporcionando uma matriz de colágeno que pode promover a regeneração dos tecidos.
Eles têm sido usados em casos de queimadura, úlceras e outras feridas. E também ela está sendo utilizada como um substituto da pele. Em algumas situações clínicas, a pele da tilápia é usada como esse substituto temporário para a pele humana em áreas que sofreram perda de tecido. O colágeno na pele da tilápia fornece um ambiente propício para o crescimento celular e a regeneração de tecidos. E como podemos ver na imagem, ela pode ser usada tanto para seres humanos como também para animais. O processo de preparação da pele da tilápia para uso médico geralmente envolve etapas de limpeza, descontaminação, desidratação e radioesterilização. O objetivo, né, ele é preservar as propriedades benéficas do colágeno e remover qualquer material que possa causar reações adversas no usuário final. Os zebrafish têm sido amplamente utilizados na pesquisa biomédica, incluindo na indústria farmacêutica, devido às suas características únicas e sua semelhança genética com seres humanos. Vou falar algumas maneiras que o zebrafish foi empregado na indústria farmacêutica, sendo como triagem de compostos, onde são utilizados ensaios de triagem de compostos químicos para identificar potenciais candidatos a medicamentos. Eles permitem a avaliação rápida e eficiência de muitos compostos em um curto espaço de tempo. Como modelos de doenças, os zebrafish são usados como modelos para estudar diversas condições médicas, incluindo distúrbios genéticos, cânceres, doenças cardíacas, distúrbios neurológicos e outras. Esses modelos ajudam os cientistas a entender a patogênese das doenças e a testar a eficácia de novos medicamentos. São utilizados para toxicologia. Os zebrafish são sensíveis a muitas substâncias tóxicas de maneira semelhante aos seres humanos. Isso os torna úteis para testes de toxicidade de medicamentos em desenvolvimento. Também utilizados para estudos de desenvolvimento. A transparência dos embriões de zebrafish permite a observação direta do desenvolvimento de órgãos e sistemas. Isso é útil para entender como os medicamentos podem afetar o desenvolvimento fetal e neonatal. É utilizado também para modelos de câncer. Eles são usados como modelo de câncer para estudar o desenvolvimento de tumores, entender os mecanismos subjacentes e testar a eficácia de agentes antitumorais. Também para estudos genéticos, devido à sua rápida reprodução e ao sequenciamento genético disponível, os zebrafish são usados para estudar a função dos genes, identificar genes associados a doenças e realizar estudos genômicos. Também é utilizado para desenvolvimento de medicamentos personalizados, permitindo o desenvolvimento de tratamentos personalizados com base na genética do paciente. E, por último, o estudo de regeneração. Os zebrafish têm uma notável capacidade de regeneração de tecidos, incluindo coração e cérebro. Isso os torna úteis para estudar mecanismos de regeneração e possíveis estratégias terapêuticas. Os crustáceos eles também têm sido alvo de estudos para a descoberta de compostos com potencial farmacêutico, e eu vou citar alguns exemplos desses compostos possíveis, né? E algumas possíveis aplicações. Temos a quitosana, que ela é derivada da quitina, presente nas cascas de crustáceos e tem propriedades antimicrobianas e cicatrizantes. Ela está sendo estudada para aplicações em curativos e em medicamentos para controle de peso. Temos também a astaxantina, que foi comentada anteriormente nos peixes, que também é encontrada em camarões, caranguejos e lagostas, e ela é um carotenoide com propriedades antioxidantes e pode ser utilizada também como suplementos nutricionais. Temos também proteínas antimicrobianas, que alguns crustáceos produzem em suas cascas e tem potencial para aplicação como agentes antimicrobianos, né? E os peptídeos também antimicrobianos, que crustáceos como os caranguejos e camarões produzem e que exibem atividade contra bactérias e fungos. Esses peptídeos eles são estudados para desenvolvimento de novos agentes antimicrobianos. Temos a hemocianina, que é uma proteína presente no sangue dos crustáceos, como os caranguejos, lagostas e camarões, e tem sido estudada como potencial
imunomodulador e antitumoral. Temos também os peptídeos anticoagulantes, né? Que pelo próprio nome diz que ele tem propriedades anticoagulantes e tem o potencial de aplicação de prevenção de coágulos sanguíneos. E por último, temos as proteínas de quitina e quitosana, que são derivadas também da casca dos crustáceos e têm sido estudadas devido a propriedades antimicrobianas e cicatrizantes. Outro filo também utilizado são os equinodermos, que inclui estrela do mar, ouriço do mar, pepinos do mar, entre outros. E eles são caracterizados por espinhos na superfície da pele, um sistema arqueduto para locomoção e uma simetria pentarradial em sua anatomia. O pepino do mar, que é um equinodermo, também são organismos marinhos que têm sido alvo de pesquisa devido à sua presença de compostos bioativos em seus tecidos. Assim como acontece com os ouriços do mar, as substâncias encontradas no pepino do mar que mostram potencial para as aplicações farmacológicas. Algumas dessas substâncias são a holotoxina, que tem propriedades antimicrobianas e são estudadas para possíveis aplicações como agente antibacteriano. Temos também a glicosídeos esteroidais, que tem sido associada às propriedades antitumorais e citotônicas. Esses compostos têm sido estudados para potenciais tratamentos de câncer, para aplicação de potencial tratamento de câncer. Temos também a fucosil-glicosídeos, que tem propriedades anticoagulantes e antitrobóticas, e são estudadas para possíveis aplicações no desenvolvimento de medicamentos anticoagulantes. Temos a condroitina, que é conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes e frequentemente utilizada em produtos para a saúde das articulações. E por último, temos os ácidos esqualênicos, que têm propriedade também anti-inflamatória e antioxidante e podem ter potencial para desenvolvimento de medicamentos anti-inflamatórios. O ouriço do mar é conhecido por conter uma variedade de compostos bioativos. Dentre esses compostos que eles contêm, temos a estrongiloidina A, que ele tem mostrado atividade antiviral contra o vírus da HIV. E também temos a escalamina, que tem propriedades anti-higiônicas, que no caso ela pode inibir a formação de novos vasos. Isso torna interessante para medicamentos contra o câncer. Temos a Frondoside A, que também é anticancerígena e inclui também a propriedade de inibição do crescimento tumoral e da indução da morte celular programada. Temos a helioporinas, que também são encontradas nas esponjas do mar, e eles são peptídeos que têm atividade antimicrobiana e são alvos de estudos para desenvolvimento de novos antibióticos. E as espermidinas e as esperminas são substâncias que demonstram atividade antiviral e antioxidante. Assim como no pepino também temos o ácido esqualênico, e que tem as suas propriedades terapêuticas contra doenças anti-inflamatórias, né? E também no ouriço temos a presença de colágeno, que é importante para diversos processos biológicos, desculpa. E tem sido estudado por suas propriedades regenerativas e o potencial uso de biomateriais para a medicina. E, por último, temos os peptídeos antimicrobianos, que por si só dizem que ele tem um potencial de desenvolvimento para agentes antimicrobianos. Assim como o zebrafish, o ouriço do mar, especialmente a espécie conhecida como ouriço do mar púrpura, ele é um animal amplamente utilizado na indústria farmacêutica. E ele tem sido estudado devido às suas propriedades bioativas e à presença de compostos químicos interessantes.
Vou falar alguns usos e aplicações na indústria farmacêutica, no caso. Na pesquisa do câncer, ele tem compostos isolados que mostram uma atividade anticancerígena, como já mencionado anteriormente. Ele também possui anti-inflamatórios, compostos anti-inflamatórios que os tornam candidatos promissores a desenvolver novos medicamentos anti-inflamatórios, também antibióticos, e que demonstram uma atividade antibacteriana e antifúngica. Eles possuem neuroproteção e tem mostrado efeitos neuroprotetores em estudos, sugerindo possíveis aplicações no tratamento de distúrbios neurológicos, além da regeneração de tecidos, assim como o zebrafish, o ouriço do mar, ele tem uma capacidade notável de regeneração de tecidos, especialmente seus espinhos e partes do corpo. A compreensão desses mecanismos podem ter aplicação na pesquisa de regeneração e cicatrização em humanos. Os moluscos também produzem compostos que têm interesse farmacêutico. Alguns desses compostos são as conotoxinas, que são encontradas no veneno de caramujos do gênero Conus, e são pequenos peptídeos que têm propriedades analgésicas e anticonvulsivas. Algumas conotoxinas estão sendo investigadas como potencial medicamento para tratamento de dor. Temos também a maitotoxina, que são extraídas de certas espécies de dinoflagelados associados a moluscos e tem propriedades citotóxicas e é estudada para possíveis aplicações em pesquisas sobre o câncer. E também temos o ácido domoico, que são encontrados em moluscos bivalves como os mexilhões e vieiras, e é uma neurotoxina que pode causar intoxicação alimentar. No entanto, estudos também exploram sua potencial aplicação em tratamentos de distúrbios neurológicos. Temos também a escarapelacina, que é isolada da lesma marinha, e são peptídeos que demonstram atividade anticancerígenas. Temos também o composto da excutoxina, que é encontrado também em algumas espécies de caramujo cone e tem efeito neuromuscular e é estudada para entender melhor sua ação e quais são as outras potenciais aplicações. Temos também os peptídeos Bucinidae, da família Bucinidae, e eles têm demonstrado atividade um agente antimicrobiano, né? Uma atividade antimicrobiana. Temos também a estromboxtoxina, que também são encontradas em caramujos do gênero Conus e tem atividade neurotóxica e são estudados para compreender melhor a sua interação com os canais iônicos. Temos também os conopeptídeos, e é outra classe de peptídeo encontrado nos caramujos cones e também demonstra uma atividade analgésica em estudos preliminares. Temos a hemolicina, e também é encontrado em alguns caramujos marinhos, e tem atividade citotóxica, e são estudados para entender o seu potencial como agentes antitumorais. E por último, temos a proteína de Unipotter de cálcio, que são isoladas também de caramujos marinhos, e essas proteínas têm potencial para ajudar na compreensão e desenvolvimento de tratamentos para distúrbios neurológicos relacionados ao cálcio. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as macroalgas, né? Que elas também são os organismos que têm um grande potencial para produção de fármacos, né? E as macroalgas, elas são promissoras devido a alguns compostos, né? E esses compostos que elas apresentam são os polissacarídeos, que muitas macroalgas produzem, como os alginatos, caragenas e o agar, que apresentam propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e imunomoduladores. Esses polissacarídeos têm potencial de aplicação no desenvolvimento de medicamentos para doenças anti-inflamatórias e imunológicas. Também outro composto é o fluconoides. São os fluconoides, que são extraídos principalmente das algas pardas, e são polissacarídeos sulfatados
que demonstram atividade anticoagulante, antitumoral e antioxidante. Pesquisas sugerem que seu potencial para o desenvolvimento de agentes antitumorais e antitrombóticos também. Também temos os pigmentos antioxidantes, que por si só dizem que são antioxidantes, né? Mas eles estão presentes nas algas vermelhas, marrons e verdes e produzem uma variedade de pigmentos como clorofila, carotenoides, ficoerectrina, que apresentam essa propriedade antioxidante. E esses pigmentos têm interesse para aplicação na prevenção de doenças relacionadas também ao estresse oxidativo. Temos também os terpenoides, que são algumas macroalgas sintetizam esses terpenoides e tem mostrado uma atividade antitumoral, anti-inflamatória e antiviral. Também temos os ácidos graxos, né, o ômega 3, que também são presentes em algumas algas marinhas e são conhecidas por seus benefícios na saúde cardiovascular, cerebral e também anti-inflamatória. E também temos os poliacetilenos, que algumas macroalgas produzem e eles servem para a produção de compostos antibacterianos e antifúngicos. Aqui eu trouxe algumas espécies, né, algumas macroalgas, e vou falar um pouquinho sobre qual que é o composto, assim, ou para que ela serve na indústria farmacêutica, né? Aqui na primeira nós temos a Phocus versilicus, e ela é conhecida como a Bodélia. Ela é uma alga marrom, ela é rica em polissacarídeo e como ácido algínico. E pesquisas sugerem que elas têm atividade anti-inflamatória e antioxidante. No meio nós temos a sargasso, e tem diversas espécies dela, né? E é uma alga conhecida por conter polissacarídeos fucaidanos, né? E carotenoides com potenciais de propriedades antioxidantes e anti-inflamatória. E aqui no final a gente tem a pórfera, que também é utilizada para fazer o nori, e ela é do gênero que inclui algas utilizadas na produção, algas vermelhas, e são ricas em proteínas, fibras, vitaminas e minerais, e sendo estudada principalmente por o seu potencial nutricional e antioxidante. Aqui nós temos outras 3 espécies de macroalgas, né? A primeira é a gracilaria, e elas são fontes de agar, um polissacarídeo utilizado em várias aplicações na indústria, tanto alimentícia quanto farmacêutica, e algumas espécies também possuem alguns polifenóis. No meio a gente tem a uva lactuca, e essa alga alga verde é rica em proteínas, fibras, vitaminas e minerais. E os estudos, além do seu potencial, né, além do seu potencial para alimentação alimentícia, né, também farmacêutico, ela apresenta alguns compostos bioativos, como os polissacarídeos sulfatados, e apresenta uma atividade anticoagulante. E ali no finalzinho, a última, nós temos a laminária, né, possui algumas espécies de laminária, também elas são conhecidas como kelpis, e são fontes de fucaidanos e iodo. E esses compostos têm sido estudados por suas atividades antioxidantes, anti-inflamatórias e anticoagulantes. Um fármaco, né, já produzido de macroalga é o Zinostatin Stimimer, e ele é conhecido como a bleomicina, e ele é um antibiótico antitumoral usado para tratamento de vários cânceres, incluindo linfomas e tumores de testículos. Agora vamos falar um pouco das microalgas, né, que são organismos unicelulares fotossintéticos, que incluem uma grande variedade de espécies, e elas possuem vários compostos que têm um interesse farmacêutico, e devido às suas propriedades benéficas para a saúde. Então, entre esses compostos, nós temos os ácidos graxos poliinsaturados, conhecidos como pulpas,
e tipo, como as microalgas como a Nanocloropsis, a Isocrisis e a Phytoctylon, elas são ricas nas pulpas, incluindo no EPA, nos ácidos EPA, né, e no DHA. E essas pulpas são conhecidas por seus benefícios para a saúde cardiovascular, cerebral e ocular. Outros compostos também presentes são os carotenoides e algumas microalgas que possuem eles são fontes naturais de astaxantina e beta-caroteno. A astaxantina, em particular, é um poderoso antioxidante que tem sido estudado para seus potenciais benéficos para a saúde ocular, imunológica e cardiovascular. Outro composto também importante são os lipídios, que as microalgas como a Tetracelmis, por exemplo, possuem e elas são estudadas devido à sua capacidade de acumular lipídios, que tem aplicação potencial na produção de biocombustíveis e também na produção de interesse na indústria farmacêutica. Também temos os polissacarídeos sulfatados, que, por exemplo, a Porphyridium crueton, ela produz esses polissacarídeos e apresentam atividades antivirais e atividades antivirais e imunomoduladoras. Esses polissacarídeos podem ser também explorados para o desenvolvimento de outros agentes, mas estão sendo estudados no momento. Eu trouxe aqui alguns exemplos de microalgas, né, e os compostos que podem ser obtidos a partir dela, né. A espirulina, né, ela é uma cianobactéria que é frequentemente referida como uma microalga. E ela é rica em proteínas, vitaminas e minerais. E tem estudos que têm investigado suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Aqui na segunda nós temos a Haematoctus pluvialis. É uma microalga conhecida por ser de fonte natural de astaxantina e um poderoso antioxidante carotenoide. Como a gente já falou anteriormente, ela possui benefícios para a saúde ocular, imunológica e cardiovascular. Embaixo nós temos a Dunaliella salina, e ela é uma microalga também rica em beta-caroteno, um precursor da vitamina A, e o beta-caroteno é conhecido por suas propriedades antioxidantes e sua importância para a saúde ocular. E aqui, por último, nós temos a Nanocloropsis, uma microalga rica em ácidos graxos poliinsaturados, e o EPA, que tem função e aplicação potenciais na produção da saúde cardiovascular. Aqui eu também trouxe a Isocrisis galbana, que também é uma microalga rica nas pulpas, e no DHA, e ela tem benefício para a saúde cerebral e ocular. Eu trouxe também aqui no meio a Tetracelmis, né, que no caso eu trouxe um composto já dela, e ela contém a variedade de lipídios, proteínas e carboidratos, sendo estudada para seus potenciais na aplicação na área de saúde, de nutrição e saúde. E na última aqui a Porphyridium crueton, que é uma microalga vermelha que produz polissacarídeos sulfatados, como já comentado, e apresenta atividades antivirais e imunomoduladoras. Trouxe aqui também os quinidários, né, que eles também produzem toxinas bioativas que podem ter aplicações médicas e farmacológicas, e algumas razões pelas quais esses quinidários têm os interesses econômicos, têm esse interesse farmacêutico, né? Por exemplo, a toxina com atividade biológica, né? Muitos quinidários, eles produzem toxinas para capturar presas ou até mesmo se defender. E essas toxinas podem ter propriedades biológicas interessantes, como a capacidade de interagir com os canais iônicos e receptores em organismos. Também temos as toxinas antimicrobianas e antifúngicas, que são produzidas pelos quinidários e têm essa capacidade. E isso levanta a possibilidade de desenvolver novos agentes antimicrobianos a partir desses compostos.
Temos também o potencial tratamento para doenças neurodegenerativas, que alguns componentes de toxinas de quinidário têm mostrado potencial para o tratamento de distúrbios neurológicos, como o Alzheimer, e ele pode ter propriedades neuroprotetoras e anti-inflamatórias. Temos também um potencial analgésico e antitumoral. Algumas toxinas dos quinidários têm atividades analgésicas e antitumoral, que sugerem possíveis aplicações no desenvolvimento de medicamentos para dor crônica e tratamentos por câncer. E também, já como comentado, tem o estudo dos canais iônicos, que são toxinas dos quinidários, como as provenientes da água viva, que têm sido usadas como ferramentas valiosas no estudo dos canais iônicos, fornecendo informações valiosas para pesquisas farmacológicas. Eu trouxe aqui a pseudoterocina, que já é um fármaco proveniente de corais moles do gênero Pseudorotero-Georgia, e tem propriedades anti-inflamatórias e são estudados para aplicações de outros produtos da área dermatológica. As esponjas do mar estão presentes no filo de animais simples e multicelulares conhecidos como os poríferos. São organismos aquáticos que caracterizam por terem corpos permeados por canais e poros, e são frequentemente encontrados em ambientes marinhos. Esses organismos têm capacidade de produzir uma variedade de compostos químicos, alguns dos quais têm mostrado potencial farmacêutico. Existem vários exemplos de produtos marinhos provenientes dos quinidários, que têm demonstrado potencial farmacológico, e eu vou falar sobre alguns. Temos o Forbosaurus, que é um isolado proveniente de uma esponja Porbas, da espécie Porbas, e ele apresenta uma atividade antitumoral significativa, inibindo a proliferação de células cancerígenas. Outro composto é a vidarabina, que ela é isolada do original da esponja Tetia cipria, e é um medicamento antiviral utilizado para tratamento de infecções causadas por herpes simples. Outro composto que podemos obter das esponjas é a chestoquinona, que é isolada da esponja marina do gênero Chestopongia, e ela demonstra uma atividade antitumoral. Temos também a eurobolina, que é derivada de uma esponja marinha também, e é utilizada no tratamento de câncer de mama e metastático. E ela interfere na divisão celular, inibindo o crescimento do tumor. Temos também a discodermalide, que também é das esponjas marinhas, né? E ela é estudada devido à sua atividade antitumorais, e especialmente contra células do câncer de mama. Outro composto é a aliclonamida, e ela possui uma atividade também antitumoral e anti-inflamatória. Temos também a limaquinona e a argelastastinas, que também possuem atividades antitumoral, antioxidante e antimicrobiana. Temos a discorbina C, que mostra atividade também antitumoral e anticancerígena. E por fim temos a escavatina, que ela demonstrou também uma atividade antiviral, especialmente contra o vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Existem várias bactérias marinhas que têm demonstrado potencial farmacêutico devido à produção de compostos bioativos. Algumas delas incluem Streptomyces. Embora as Streptomyces sejam conhecidas principalmente por sua abundância em ambientes terrestres, algumas cepas também foram isoladas em ambientes marinhos. Essas bactérias têm sido uma fonte significativa de antibiótico, incluindo a streptomicina, que foi o primeiro antibiótico eficaz contra a tuberculose. Temos também a Pseudoalteromonas, bactérias do gênero Pseudoalteromonas, encontradas em ambientes marinhos, têm sido estudadas por sua capacidade de produzir compostos com propriedades antibacterianas
antifúngicas e antivirais. Temos também as actinobactérias marinhas. Além das Streptomyces, outras actinobactérias marinhas têm mostrado potencial farmacêutico. Elas são conhecidas por produzir uma variedade de compostos bioativos, incluindo antibióticos e antitumorais. Temos os bacilos, que algumas espécies de bacilos já foram isolados também em ambientes marinhos e têm demonstrado atividade antimicrobiana e antitumoral. Elas são conhecidas por produzir peptídeos e enzimas com aplicações farmacêuticas. Temos o víbrio também. Algumas cepas de bactérias do gênero Vibrio encontradas em ambientes marinhos têm mostrado a capacidade de produzir substâncias com potencial farmacêutico antimicrobiano. Temos também a micromonospora, assim como as Streptomyces, são actinobactérias marinhas, conhecidas por produzir uma variedade de compostos bioativos, incluindo antibióticos. E é importante notar que a pesquisa nesse campo está em constante evolução, e novas cepas de bactérias marinhas e compostos bioativos estão sendo descobertos continuamente. Assim como as bactérias marinhas, os fungos marinhos também têm demonstrado ser fontes valiosas de compostos bioativos com potencial fármacos. Alguns exemplos de fungos marinhos e seus compostos incluem o Penicillium e Aspergillus. Esses são gêneros de fungos marinhos que têm sido explorados por sua capacidade de produzir compostos com atividades antibacterianas e antifúngicas. Além disso, alguns metabólitos desses fungos têm demonstrado propriedades anticancerígenas. Temos também o Trichoderma. Fungos do gênero Trichoderma, tanto terrestres quanto marinhos, são conhecidos por produzirem enzimas com aplicações industriais e compostos com atividades biológicas, incluindo antifúngica e imunomoduladoras. Temos também a Ascomycota e Basidiomycota. Esses são dois filos principais de fungos que incluem muitas espécies marinhas. Alguns fungos dessa espécie, desse filo, têm produzido compostos bioativos, incluindo aqueles com atividades antivirais, anti-inflamatórias e antioxidantes. Temos também o Cladosporium. São fungos do gênero Cladosporium isolados de ambientes marinhos. Têm sido estudados por sua produção de compostos com atividade antibacteriana e antitumoral. E, por último, o Fusarium. Algumas cepas dos fungos fussários marinhos têm produzido metabólitos com atividades farmacológicas, incluindo antifúngicas e anti-inflamatórias. Os zooplâncton, que são micro-organismos que flutuam na coluna d'água, também têm despertado interesse na pesquisa farmacêutica. Embora a maioria dos zooplânctons sejam consumidos como alimento por organismos maiores na cadeia alimentar marinha, algumas espécies de zooplânctons têm sido estudadas por seus potenciais benefícios medicinais. Temos o krill, que eles são pequenos crustáceos ou plâncton que consiste como uma parte importante da dieta de muitas espécies marinhas. Eles são conhecidos por serem uma fonte rica de ácidos graxos ômega 3, astaxantina e proteínas. Suplementos de óleo de krill são comercializados por suas propriedades anti-inflamatórias e para apoio da saúde cardiovascular. Temos também os copépodos, que são uma classe de crustáceos também do zooplâncton e que são também fundamentais na cadeia alimentar marinha. Alguns copépodos são estudados por seus lipídios, proteínas e outros compostos que podem ter potenciais benéficos para a saúde. E por fim, temos os doliólidos, que são um tipo de tunicados zooplânctons que têm sido estudados por sua capacidade de produzir compostos bioativos. Alguns desses compostos têm mostrado atividades antitumoral e de propriedades anti-inflamatórias em estudos laboratoriais. Alguns fármacos já desenvolvidos, como a trabectina, é derivada de uma acídia marinha. Essa substância é utilizada como medicamento antitumoral. A Iordelis é aprovada para o tratamento de sarcoma de tecidos moles e para o tratamento de câncer de ovário em alguns países.
A ziconotide é extraído do veneno do caracol marinho Conus magnus e é utilizado como analgésico intratecal no tratamento de dor crônica. Ele age bloqueando os canais de cálcio, diminuindo a transmissão de sinais de dor. A pladina, também obtida a partir de uma assídia marinha, a Aplidium abicanis, é um peptídeo que tem mostrado atividade antitumoral significativa, especialmente contra o mieloma múltiplo. Desde 1970, cientistas têm extraído sangue do caranguejo ferradura para testar se equipamentos médicos e medicamentos intravenosos são estéreis para uso. A presença de bactérias nocivas no equipamento podem matar, mas o sangue do caranguejo ferradura é hipersensível a toxinas bacterianas. Ele é usado para testar a contaminação durante a fabricação de qualquer coisa que possa entrar no corpo humano, desde vacina até gotas intravenosas e dispositivos médicos implantados. Todos os anos, cerca de 500 mil de caranguejos de ferradura no Atlântico são capturados para uso biomédico. O sangue do caranguejo é um dos líquidos mais caros do mundo, atingindo cerca de $15.000 por litro. A cor azul vem do cobre presente no sangue do animal. Além do cobre, o sangue contém um produto químico especial que retém as bactérias por meio de coagulação. Ele pode detectar a presença de bactérias mesmo em quantidades extremamente baixas e o agente de coagulação é usado para fazer os testes. Uma vez que suas conchas são perfuradas perto do coração, cerca de 30% do sangue é colhido. Depois, os caranguejos são devolvidos na natureza, mas estudos mostram que entre 10 a 30% morrem nesse processo, e as fêmeas sobreviventes têm mais dificuldade para procriar. Atualmente, existem 4 espécies de caranguejo ferradura no mundo. Todas as 4 estão ameaçadas por causa do excesso de pesca para o uso da indústria biomédica e farmacêutica, como isca de peixe, mas também devido à poluição. Movimentos conservacionistas reivindicam testes sintéticos como uma abordagem mais ética para detectar toxinas, mas as empresas farmacêuticas dizem que a alternativa sintética deve provar que podem detectar toxinas no mundo real, não apenas as cepas fabricadas e usadas até agora em seus testes. Aí, por último, eu trouxe o PET como suporte psicológico, né? Ele não é bem um fármaco, né? Mas tem estudos sobre a utilização de peixes e aquários por exemplo, lares para idosos, em hospitais psiquiátricos, especificamente para terapia de transtorno de estresse pós-traumático e também para reabilitação de alguns problemas, né? E ambos os estudos, eles mostrou que a presença de aquário, a presença desses pets, melhorou a qualidade de vida das pessoas, reduzindo assim um pouco da ansiedade e melhorando o bem-estar em geral assim, do paciente. As minhas considerações finais é que produtos marinhos promissores da fármacos possuem uma área bem vasta e que está em constante evolução. Então, novas descobertas e aplicações terapêuticas tendem a surgir à medida que os anos vão passando e as pesquisas vão se avançando. Essas são algumas das referências que eu utilizei para fazer o seminário. E é isso. Obrigada.